Olá, eu sou o Brian e essa é a aula de número 29 da Oficina de Desenho de Observação das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Oi gente, faz um tempão que eu tava devendo um vídeo sobre cor e hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. Vai ser mais uma introdução, eu não me sinto bem preparado assim para fazer um vídeo muito detalhado, mas espero que seja útil. E esse vídeo vai ser bem técnico e mais útil assim para o pessoal adolescente e adulto. Acho que as crianças não precisam se preocupar muito com isso. Aliás, pelo contrário, acho que para as crianças é até mais legal experimentar assim à vontade, sem precisar ficar se preocupando com teoria e tal. Mas vamos lá. Acho que para começar é legal falar um pouco sobre as propriedades das cores. Uma delas a gente já comentou em um vídeo anterior, que é o valor tonal. Lembram desse vídeo? O valor tonal também pode ser chamado de luminosidade. Quanto mais clara assim, a cor, maior é o valor, e quanto mais escura, e então assim mais perto do preto, né, menor é o valor. É coisa mesmo do claro e escuro, do tanto de luminosidade que está batendo ali naquele objeto. E aqui as imagens são em preto e branco, mas o valor tonal é super importante também para imagens coloridas, como a gente vai ver mais para frente. Para as duas outras propriedades, eu vou usar o seletor de cor do GIMP para me ajudar. O GIMP é um editor de imagem. Enquanto eu estiver falando, dê uma olhada também nesses controles aqui do lado. Esse último aqui é o valor tonal, que a gente acabou de ver. O de cima, esse daqui é a saturação. E esse aqui é a matiz. Eu vou explicar agora o que esses nomes significam. No círculo em volta do triângulo, esse círculo aqui, a gente tem as diferentes matizes, que são as cores em si, de um jeito puro, assim, sem adição nem de preto nem de branco. A matiz também pode ser chamada de tom. Quando eu seleciono uma matiz, ela fica aqui nessa ponta do triângulo, né? O triângulo acompanha aqui onde eu estou indo pela roda. E andando por essa linha aqui do triângulo, eu vou diminuindo a saturação, que é a intensidade daquela cor. Quanto mais saturada a cor, mais intensa e viva ela parece. Vocês podem ver no controlezinho aqui do lado que o valor da saturação vai se transformando enquanto eu vou indo para lá e para cá. Nesse caso, como o valor tonal, a luminosidade, né, está no máximo, vocês veem que quando eu estou nessa linha aqui, o valor tonal que está no máximo, então eu chego no branco aqui, né, mas normalmente diminuindo a saturação a gente chegaria num cinza se fosse numa cor que não fosse, em que o valor tonal não fosse assim tão alto. E reparem que a cor, com isso eu quero dizer a matiz, continua sempre a mesma, né? Dá para ver tanto por aqui quanto pela faixa aqui que está no círculo. Só o que está mudando é a saturação. Nessa linha do triângulo a gente tem os valores tonais que a gente viu no começo. Aqui a saturação, vocês podem ver que está zero pelo controle aqui do lado, e por isso fica só preto e branco, né? Ou seja, sem saturação, sem intensidade nenhuma assim da matiz, só sobra o valor, né? Que é o claro e escuro. Por isso que só está preto e branco. E de novo, se vocês verem no controlezinho ali do lado, dá pra ver que eu vou andando por aqui, o valor vai mudando. E é interessante que nesse lado aqui, nesse outro lado do triângulo, eu também estou mudando assim o valor tonal do mais baixo para o mais baixo aqui para o mais alto. Só que a saturação está no máximo, né? E por isso eu estou indo do preto até a cor pura, assim, ao invés de estar indo até o branco, né? Como eu tenho a saturação, já começa, eu vejo a cor mesmo, né? E já os pontos no meio do triângulo é onde eu estou variando ao mesmo tempo, tanto a saturação quanto o valor tonal. A matiz continua a mesma, mas a saturação e o valor vão mudando. Vocês podem ver ali pelas barrinhas andando para cima e para baixo. Esses todos são a mesma cor, né? Mesma matiz, só mudando esses dois pontos, a saturação, que é a intensidade da cor, e o valor tonal, que é a luminosidade dela. E aí, caso esteja meio difícil de entender, não se preocupa demais. Eu mesmo às vezes ainda me confundo com essas coisas, mesmo tendo estudado isso várias vezes. É meio confuso mesmo, então talvez você tenha que ver esse vídeo assim mais de uma vez, ou procurar também em outros lugares, porque é sempre útil assim, né, ver em vários jeitos diferentes de
várias pessoas explicando assim de jeitos diferentes, porque aí às vezes fica mais fácil de entender. Mas eu vou voltar nessas coisas um pouco daqui a pouco, então talvez ajude. Mas já que eu tô tava no programa de edição de imagem, né, e de desenho no computador, uma coisa importante de notar é que é bem comum que nesses programas, não dê pra misturar as cores como a gente faz com tinta. Eu sei que o programa ArtRage e o MyPaint tem um modo de cor que simula assim essa mistura de cor do modo tradicional. Aqui, por exemplo, eu estou no MyPaint. Se eu pegar, sei lá, um azul, pintar um pouco de azul aqui. Se eu misturar com amarelo, eu consigo fazer uns verdes, tá vendo? Mas se eu tentar fazer a mesma coisa no GIMP, por exemplo, pegar aqui um azul, tá quase roxo, que eu tinha pegado primeiro. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho. Sei lá, tô pintando de azul aqui. Pegar o amarelo. Essa eu sei que só fica transparente por cima, né? Se ele não mistura mesmo a cor. Porque geralmente é isso que acontece. Na maioria dos programas, assim. Em muitos programas não funciona essa mistura, porque no computador a gente está mexendo com luz, né? E não com pigmento, né? Com tinta. E é difícil para os programas, assim, simular o que acontece com as tintas no mundo real. Eu não sei como é isso nos apps de celular. Se alguém souber, pode dizer aí. Se conhece algum que dá pra misturar tinta, ou se não dá, enfim. E já que eu citei isso de luz e pigmento, acho importante explicar assim desde o começo. As cores, na verdade, né, eles não são propriedades assim dos objetos, né, característica dos objetos, da cor. Quando a gente vê alguma coisa de alguma cor, por exemplo, um livro amarelo, o livro parece amarelo pra gente porque ele absorve as outras frequências da luz visível e reflete para os nossos olhos a frequência de luz que corresponde à cor amarela. Enfim, dá pra brincar com isso, né? Se a luz do ambiente não for uma luz branca, que a luz branca tem todas as cores, né? Mas se ela for se a luz assim do ambiente for de uma cor específica, a cor das coisas pode ficar bem estranha. Essa imagem é de um vídeo bem legal assim do canal Technology Connections, sobre luzes RGB, que lá eles estavam simulando assim outras cores de luz, usando LEDs assim vermelho, verde e azul. E os resultados assim não era a mesma coisa do que se fosse uma cor verdadeira, né? Enfim, é bem interessante o vídeo e vou deixar na descrição aqui embaixo. O ruim é que ele é em inglês, mas vocês sabem, né, que vocês podem usar colocar na legenda automática em inglês e depois vocês podem ir para traduzir automaticamente para o português. Não funciona muito bem, né? Fica bem esquisito às vezes, mas dá pra entender alguma coisa, assim, pra quem não sabe inglês. Mas enfim, tô saindo do assunto. Voltando aqui. Quando a gente tá falando de luz, por exemplo, a luz do sol, ou a luz que o seu celular tá emitindo aí pra você poder ver esse vídeo, as coisas funcionam de um modo aditivo, né? Quando não tem nenhuma cor, a cor luz que eu tô falando, né? A gente tem preto, né? E aí é só você estar num quarto escuro ou fechar os olhos que dá pra perceber que assim, né, que sem luz a gente só vê preto. E quando você mistura todas as cores luz, a gente chega no branco. Mas já com tintas é o contrário, né? Quando a gente mistura as cores, a gente chega perto de um preto. Na verdade, geralmente um marrom, assim, bem escuro. Depende da qualidade do pigmento, enfim. Mas é o contrário do que acontece com a luz. A gente chama isso de um sistema subtrativo. Não importa muito pra gente aqui, mas esse nome é porque... Imagina que você tem uma folha branca. Ela é branca porque, falando a grosso modo, ela reflete para os nossos olhos todas as frequências da luz visível. Quando a gente coloca, por exemplo, uma tinta vermelha nesse papel, a gente vai estar vendo vermelho porque agora essa folha está refletindo só a luz vermelha pra gente. Ou seja, a gente subtraiu algumas frequências lá de onda que antes estavam sendo refletidas. Por isso chama subtrativo. Mas enfim, é mais uma curiosidade. Voltando lá para as propriedades da cor, tem uns exercícios que eu fiz no começo da faculdade que eu acho que ajudam a entender assim, melhor aquelas 3 propriedades lá. A matiz, saturação e valor. Esse aqui é algo que eu acho bem legal assim. Dá uma olhada nesses 2 quadrados. Eles têm alguma coisa em comum? Vou dar uns segundos aí para vocês olharem. Dá uma olhada agora em preto e branco.
O exercício era manter os valores tonais de quadro a quadrado mais ou menos iguais, assim, entre a versão preto e branco e a versão em azul. Eu usei azul, mas podia ser qualquer cor, né? Aí dá pra ver que não tá exatamente igual, né? Alguns quadrados estão com um valor diferente, assim, entre a versão em preto e branco e a versão azul. Mas é porque é bem difícil de fazer todos no mesmo valor, né? Mas é bem legal, assim, de tentar. E se você quiser fazer aí, acho que o melhor material é guache, mas daria pra fazer com aquarela também. O processo é o seguinte. Você faz uma escala de cinza, indo de um cinza claro até um bem escuro. Aqui eu usei 6 cinzas diferentes, mas poderia ser menos. Aí no quadrado cinza, você pinta cada quadradinho com um desses cinzas, em uma ordem assim aleatória. Aí depois, adicionando o branco e preto ao azul, você faz uma escala de valores com ele também, com os mesmos valores que você fez do cinza, só que agora com azul. Aí depois você vai preenchendo assim na mesma ordem de valores, né, que você pintou o quadrado preto e branco, e vai pintando cada quadradinho do quadrado em azul. Esse outro é sobre saturação, e talvez ilustre assim melhor o que é isso. Porque acho que saturação é o que mais me confundia, assim. Aqui a gente deixou a cor bastante saturada no centro, e depois aos poucos foi adicionando cinza e diminuindo essa saturação. Reparem assim como a parte do centro é super vibrante, e como a gente vai... quando a gente vai se afastando, assim, as cores vão ficando menos intensas. A ideia, se eu lembro bem, era que mudasse só a saturação e o valor tonal continuasse o mesmo, a luminosidade continuasse a mesma. O que eu não consegui muito bem, né, como vai dar para vocês verem, mas de qualquer modo, não dá para ficar perfeito mesmo, né? É bem difícil. Mas olhem em preto e branco, assim, para vocês terem uma ideia. Porque quando a gente muda para preto e branco, o que a gente está fazendo é tirando a saturação de todas as cores, né? Aí a gente fica só com os valores tonais. Se vocês verem, esse daqui do canto parece praticamente todo no mesmo tom de cinza, né? No mesmo valor tonal ou luminosidade. O nome tanto faz, é sinônimo. Mas mesmo assim, quando a gente volta para a imagem em cores, reparem como o centro parece bem vivo, assim, mesmo estando com a mesma luminosidade dos outros quadrados em volta. Acho que isso ilustra bem, assim, o que é a saturação. Aí você pode achar que isso não tem importância, assim, que seria melhor ver algo prático, né? Mas é importante, assim, não só para saber o que está acontecendo com a cor que você está mexendo, e ter um entendimento, assim, melhor sobre cor, mas ter noção do que são essas coisas é necessário, senão fica difícil de assim, discutir outros assuntos mais práticos. Porque esses termos técnicos, assim, vão aparecendo e não tem como fugir deles, assim. Fazer coisas, por exemplo, com uma saturação muito alta, por exemplo, geralmente não é legal quando a gente está querendo fazer uma pintura realista, porque acaba ficando meio estranho, assim, fica meio artificial. Não é o que a gente está acostumado a ver na realidade, né? Mas, pelo contrário, em cartoons, assim, em animações, desenhos, assim, mais lúdicos, né? Essas cores super vibrantes podem ser bem legais. E a gente vê bastante isso. E aí, continuando, só para não deixar de falar um pouco sobre esquemas de cores, assim, para os desenhos e pinturas, é que eu tenho a impressão que é o que vocês mais tinham vontade de saber, assim. Eu não tenho certeza porque eu tinha perguntado se você tinha dúvidas, mas ninguém respondeu, então não sei direito o que vocês queriam saber sobre esse assunto. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui no círculo cromático. Aqui a gente tem os matizes diferentes, né, que estão ilustrados pelas bolinhas aí. E no círculo nós vamos dos valores assim mais baixos, ou seja, os mais escuros, nas bordas, até os mais claros no centro. E aí tem vários esquemas assim possíveis, né, de como harmonizar as cores assim de uma pintura e de como chamar atenção assim para alguma coisa que você queira assim da imagem. É uma coisa que você precisa planejar mesmo, assim, que você precisa uma pintura, assim, um desenho, você está me contando uma história, né? Você precisa guiar o olho, assim, da pessoa que está vendo para os lugares que você quer. Isso tem que ser pensado, assim, né? Tem que ser planejado. Enfim, mas vou citar aqui só 3 esquemas, assim, de cores simples. E o primeiro, assim, até meio óbvio, que é fazer alguma coisa monocromática, né? Ou seja, usar uma matiz só para o desenho todo e ir variando só os valores tonais. A gente tem essas duas pinturas aqui de exemplo.
O segundo é usar cores análogas, cores que estão próximas no círculo cromático. Isso é algo que eu estava reparando que vocês, intuitivamente, muitas vezes chegam assim bem perto de fazer, mesmo que não tivessem ouvido falar antes. Dando uma olhada nessa pintura de uma das alunas da oficina, por exemplo, ela usou 3 cores. Eu vou selecionar uma por uma aqui, e olhem aqui no triângulo de cores, do lado, como cada uma delas está relativamente assim perto uma da outra. Tem essa aqui, aqui. Esse vermelho, um roxo e um azul. Eu não tenho certeza se elas estão perto o suficiente assim para se classificar como análogas. O azul assim que foi usado é um pouco distante assim, geralmente são cores mais vizinhas mesmo, mas acho que dá para entender assim, dá para vocês entenderem o que eu quero dizer. Nesse outro desenho aqui, com exceção dos olhos, onde tem alguns azuis e verdes, é bem interessante como quase que no desenho todo as cores usadas são todas super perto acima da outra. Dei uma olhada de novo no triângulo, como ele se mexe assim enquanto eu passo pelo desenho todo. Você vê que quase não... As cores são bem próximas, assim, elas... O triângulo ele quase que não se mexe, né? Até no olho mesmo, você vê que tem uns azuis e roxos. Acho que o que mais fica distante assim é que em alguns pontos tem aqui uma parte bem azul do olho. No olho tem alguns verdes também que são bem distantes, mas no cabelo e no rosto é tudo uma matiz assim bem próxima uma da outra. Enquanto eu estava pesquisando sobre isso, eu achei bem interessante ver um artigo de um site de decoração sobre esse tema. Eu vou deixar o link aqui na descrição só para caso alguém tenha curiosidade. É que tem inglês de novo, né? Mas enfim, acho que dá pra ver as imagens pelo menos. Ou traduzir, né? O Google tem negócio de traduzir site também. Vocês podem colocar no Google Translator, que ele dá a tradução do site todo. Mas enfim, dê uma olhada aqui nos círculos cromáticos que eles colocam aqui como exemplo de cores análogas. As cores que estão 3 cores assim, uma do lado da outra. E é super interessante sim esses exemplos de ambiente que eles dão usando esse esquema de cores. Porque eu nunca tinha pensado assim nesses esquemas de cores para ambiente, né, para decoração. É bem interessante sim ver essas coisas. Esse aqui ficou muito, muito chique nesse lugar. É bem interessante sim ver esses conceitos aplicados em outras coisas também. Esse aqui também, que legal. E como as cores estão próximas uma das outras, né? Cada uma tem um pouquinho da outra nela própria. Porque elas são misturas próximas, né? E assim dá um visual agradável, assim, em conjunto, né? E para terminar, outro jeito de fazer é usar cores complementares. Se a gente olhar uma cor no círculo, a cor complementar dela é a que está no lado oposto. No caso do amarelo, por exemplo, é um violeta. No caso do laranja é o azul. E assim vai, né? Você pega a cor e é a que está na frente, assim, no círculo, lá do lado oposto. Eu peguei umas imagens de exemplo, mas é mais sobre o exemplo desse contraste do que de imagens que... Porque tem algumas imagens que usam só essas duas cores mesmo, só as complementares. E as 2 pinturas que eu selecionei usam outras cores também, não só complementares. Mas enfim, acho que são bem legais assim, para ilustrar esse tipo de contraste. E tenho aqui essa pintura do Van Gogh. O verde é complementar ao vermelho, e as cores complementares elas geram os contrastes mais fortes, assim. Por isso delas estarem em lados opostos assim, do círculo cromático, né? Uma não tem a ver com a outra. E esse choque, né, entre as duas acaba dando uma energia, né, assim, mais vida para a coisa toda. E nesse caso aqui, as flores vermelhas ficam super destacadas assim, contra o fundo verde. Parece que estão saltando para fora da tela, né? Já nessa pintura do Monet, que se não me engano a gente já viu em uma aula anterior, o sol laranja se destaca bastante, assim, cercado por esses azuis meio pálidos. Assim. Lembrando que o laranja e o azul são complementares, né? Enfim, esses contrastes que chamam assim, nossa atenção para alguma parte da imagem é algo que não acontece lá quando a gente viu como a gente viu com as análogas. Né?
E aí, ainda sobre complementares, uma coisa muito interessante é que se você pegar, por exemplo, o vermelho, que é uma cor primária, a complementar é o verde. E aí, como é que é formado o verde, né? É pela mistura do amarelo e do azul, que são as duas outras cores primárias, além do vermelho. E você lembra que quando a gente mistura todas as cores com tinta, né? A gente tem algo assim bem escuro, bem perto do preto? Então, se a gente misturar o vermelho com o complementar dele, que é o verde, a gente chega nessa cor assim bem escura. Porque no verde tem as duas cores que faltavam, né? Tem tanto o amarelo quanto o azul. Isso vale sempre. A gente pode escurecer uma cor usando a complementar dela. O resultado é bem melhor do que usar o preto, que usando preto o resultado fica meio estranho, assim, pode acabar... E além de pode ficar uma aparência meio esquisita, ele pode acabar mudando assim, a matiz também, dependendo do pigmento. Aliás, pelo que eu sei, entre os impressionistas, por exemplo, não era comum se usar preto, eles faziam as coisas sem usar preto, geralmente, né? E acho que isso é uma dica prática assim, bem útil. Tentar misturar cores para criar um preto, assim, criar sombras, ao invés de usar um preto pronto mesmo. E mesmo que use um pronto, colocar algumas cores a mais assim nele, já que sempre tem algum reflexo, né, ou de outras cores em cima das coisas. Praticamente nenhum objeto que é cinza ou que é preto vai estar perfeitamente preto ou cinza, né? Sempre tem algum pouquinho assim de alguma outra cor em cima deles. E caso queira praticar mexer com cores e puder gastar um pouco, acho que um conjunto de guache é uma boa opção. Os conjuntos da TGA, por exemplo, que vem com as primárias, que no caso são o magenta, o ciano e o amarelo, esse sistema que a gente chama de CMYK, que são as iniciais em inglês, né, de cyan, magenta, yellow e o K é de black. É só um pouquinho assim diferente, mas é bem parecido com esse mais tradicional, né, de vermelho, azul e amarelo. Quando a gente está falando de cor luz, né, é bem frequente assim se usar o RGB, né, que é o vermelho, azul e amarelo, para telas e tal. Mas caso, não sei se quem tem aqui impressora e vai comprar tipo cartucho de tinta, as impressoras funcionam geralmente, né, nesse CMYK, né, que é ciano, magenta e amarelo. É o mais comum assim para coisa impressa hoje em dia. Enfim, mas voltando àquele conjuntinho da TGA, vem essas três primárias e também o preto e o branco. Esse conjuntinho assim, é bem popular assim, entre estudantes. E aí o ruim é que é meio caro, mas dura assim, bastante. Mas enfim, quem não tiver condição também dá para usar outros materiais. E enfim, foi só uma introdução, né? A gente só viu as coisas de um jeito meio superficial e faltou muita coisa. A gente ainda nem comentou quase nada sobre materiais, por exemplo. Mas acho que já foi assunto até demais para um vídeo só, né? Para quem não conhecia desses assuntos, assim, é muita informação diferente para assimilar, né? Para tentar entender. E talvez eu faça algum outro vídeo, caso vocês queiram, com mais coisa. Mas enfim, lembre que eu não sou muito bom nesse assunto. Mas acho que daria para fazer alguma continuação também. E bom, espero que tenha sido útil e até a próxima.